Muito bom dia! Você que está em casa, segunda-feira. Quero agradecer por você abrir a porta da sua casa para que possamos passar juntos esse momento. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira aqui. Estamos ao vivo, sim. Graças a Deus, esse programa vai poder continuar ao vivo aqui, de segunda a sexta. Então, nós andaremos juntos aqui ao vivo durante esses dias sérios, tensos de pandemia, né? E continuando o mês de março, falando de oração, né, a importância da oração, hoje vamos falar da oração do povo. Exatamente, oração do povo. E eu quero ler um trechinho que diz assim do livro do Spurgeon: ó, os poderes do mal se enfurecem com o povo de Deus. Se puderem de alguma forma nos ferir ou perturbar, tenho certeza que farão isso. Não deixarão nenhuma pedra no lugar, se isso servir ao propósito deles. Nenhuma flecha sobrará nas aljavas do inferno enquanto houver homens e mulheres piedosos a quem eles possam tomar como alvo. Satanás e seu bando apontarão para o nosso coração todos os dardos envenenados que tiverem. E a gente vai falar sobre isso, como é importante o povo orar. A gente vai falar da importância da oração, como orar, o que fazer e, principalmente, exemplos, referências bíblicas sobre quando o povo orou. E para falar com a gente hoje, nosso querido reverendo Nilson Júnior, daqui a pouco mais, antes, calma aí, que já vai preparando sua pergunta que o reverendo Nilson responde tudo, mas antes a gente quer mostrar para você que nós andamos nos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e perguntando o que, que as pessoas achavam, na sua opinião, ó, devemos apenas orar e confiar em Deus ou, além disso, a gente deve tomar alguma atitude para nos precaver de alguma situação difícil? Essa foi uma pergunta. E a outra também, se orarmos pedindo proteção, por que ficamos com tanto medos ou alarmados em alguma situação? A pandemia, por exemplo. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Eu acredito que a gente tem que sim confiar em Deus, a gente tem que acreditar nos planos de Deus, que são perfeitos para nós, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa seguir o que está escrito na Bíblia, a gente tem que seguir as leis, precisa se cuidar e precisa acreditar que Deus também está no controle de tudo. Apesar de sermos cristãos, nosso coração é muito incrédulo. Nós desconfiamos da soberania e do poder de Deus sobre as circunstâncias que vivemos. Então, diante das situações que vemos nesse mundo, vivemos e vemos, né, que é tão palpável, o nosso coração fica atemorizado com as dificuldades e deixamos de confiar em Deus. Mas aí a gente peca contra o nosso Deus, que é um Deus santo, poderoso e imutável. Ele cuida de nós até na tribulação e diante dos medos que vivemos também. Muito bom, como é gostoso saber que ter essa consciência da importância da oração, né, e ouvir o que as pessoas estão falando. E vamos lá, vamos continuar, que o papo aqui vai ser bom, tem muita coisa para rolar hoje ainda. Vamos conversar e falar sobre a oração do povo com o reverendo Nilson Júnior, nosso querido pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, né? Eu agradeço mais uma vez o convite e vamos aprender um pouquinho mais sobre oração. Pastor, a gente vai falar sobre a oração de Neemias, né? Com Sim, aquele versículo que diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. isso. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que que essa passagem fala. Ok, Lídia. É sempre importante a gente atentar para o contexto, né, em que ela foi É, feita. Então, foi feita ali no contexto ali de Esdras, Neemias, né, onde a cidade de Jerusalém e também as muralhas ali de Jerusalém estavam em ruínas e existia aquela intenção de construir, de reconstruir tanto a cidade de Jerusalém quanto as muralhas de Jerusalém, uhum, né? Só que existiam alguns problemas, alguns inimigos externos e internos, né? Então, olha, externamente, os povos ali, principalmente os samaritanos, né? Eles se opunham à reconstrução da cidade e também do templo, não, da cidade. O templo já estava reconstruído e das muralhas, e né? da cidade Então, das o templo muralhas. já estava reconstruído, mas as muralhas e a cidade de Jerusalém, como nós dissemos, estavam em ruínas e existia a intenção de reconstruí-las, mas existiam esses inimigos que eram contra essa reconstrução, né? E esses seriam, então, os inimigos externos, né? Vários povos, principalmente o povo samaritano, que se opunha,
né, ao fato de que o povo de Deus queria reconstruir a cidade de Jerusalém e também as ruínas, as muralhas, perdão. Inimigos internos, existia o desânimo, né? Quando existem inimigos externos, normalmente também você tem a tendência de ter pelo menos alguns inimigos internos, e no caso o povo estava desanimado por todo esse contexto de opressão, né? E nesse contexto existe essa oração, né? Aqui eu vou reler, né? Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Que forte isso, né, pastor? Exatamente. Então, o povo, né, individualmente, né, o povo é formado por indivíduos, mas que estão agora numa coletividade, né? Então, individualmente e coletivamente, né, aqui o verbo usado, né, o nós oramos, né? Essa expressão nós oramos, então é o povo de Deus, esse coletivo formado por indivíduos, eles, diante desse contexto de dificuldade externa, os inimigos, os samaritanos, e interna, o desânimo, eles oram a Deus. Porque somente eles tinham a consciência, né, de que somente Deus é que poderia livrá-los, né, ajudá-los a fazer esse trabalho para a glória de Deus, que no caso é a reconstrução da cidade e a reconstrução das muralhas, e também lutar contra esse desânimo. Então, diante desse sentimento, né, de total dependência de Deus, da sua própria impotência, mas saber que a potência, o poder está em Deus, eles fazem essa oração. Então, esse é o contexto, e basicamente, Lídia, essa é uma oração, anotei aqui, que é um clamor do povo de Deus em meio às adversidades. Em meio a um contexto de adversidade, o povo de Deus clama a Deus. O povo de Deus busca o auxílio de Deus. Porque só Deus é que pode realmente, né, baseado nas forças dos homens, ali eles não iam conseguir nada. Nem reconstruir a cidade, nem reconstruir as muralhas, e iriam, de alguma forma, se dobrar mais ainda ao desânimo interno. Então, diante desse contexto de adversidade, essa oração, ela mostra, ela sinaliza um povo buscando a Deus. Ô, pastor, Perceba que é algo simples, né? É algo simples, né? Às vezes a gente busca uma resposta muito... Não, é um povo que clama a Deus no contexto de adversidade. Mas a grande questão, às vezes, o que torna complexo, é que às vezes na adversidade a gente se afasta de Deus. Então, né? era Quando mais... na adversidade a gente deve buscar mais a Deus. É, né? porque as Nós forças somos ficam enfraquecidas. incentivados por essa Exatamente. oração. Eu ia perguntar mais umas características desse povo, se era um povo fiel a Deus, se era um povo rebelde. Como Era que um povo como a gente né? Era um povo que, pela graça de Deus, obedecia a Deus Tá. e também desobedecia a Deus, né? Era um povo que, inclusive, estava no contexto, né? Ali é um pouco mais atrás, era o contexto do exílio babilônico, né? E esse povo, e o exílio babilônico, foi uma disciplina de Deus por Tá. causa da infidelidade desse povo. Então é sempre importante a gente olhar para o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para o povo de Deus como sendo, né, de alguma forma, nós mesmos, né? É um povo que, infelizmente, pecava contra Deus, pecava contra o próximo, desobedecia à vontade de Deus. Uma das provas que esse povo é um povo de Deus é que Deus trazia disciplina, né? E restaurava também, né? Então, o povo sabia que Deus era confiável, mas mesmo assim, às vezes, desobedecia. Nesse contexto aqui, quando faz essa oração, pela graça de Deus, eles estão buscando a Deus, né? A gente não tem como não fazer uma associação, né, da pandemia hoje e acreditar que também não seja um certo tipo de disciplina de Deus, né, pastor? Eu creio que é possível, né? É. Um castigo, de alguma forma, aos ímpios e disciplina também àqueles que fazem parte do povo de Deus, né? É verdade. E é claro que, né, deve-se ter cuidado, né, para fazer essas aproximações, mas eu creio que sim, obviamente. Essa pandemia, esse contexto todo, né, que atinge de alguma forma o mundo todo, ele, obviamente, ele não está alheio à vontade de Deus. Pelo contrário. Se né? todas as coisas cooperam, exatamente. Né? A Bíblia diz que Deus é soberano, não cai um fio de cabeça, um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça, não cai uma folha, né, do galho de alguma árvore. Então, sim, coisas mínimas, Deus é soberano. Imagina essa mundial, né? Exatamente. Então, é claro que sim, a gente agora devemos buscar nas Escrituras, né, saber o que Deus, de alguma forma, está querendo nos ensinar com isso. Né? Querendo ensinar para os governantes, para aqueles que são governados, para aqueles que são ímpios, para aqueles que ainda rejeitam a Jesus Cristo, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo,
e pela graça de Deus estão firmes, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, mas por algum motivo estão desviados, né? Então eu creio que a gente tem que considerar todas essas perspectivas aí à luz da palavra de Deus para buscar saber o que Deus está querendo com esse contexto todo, E né? ainda tem aquele versículo que depois a gente pode falar mais disso, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse vai Sim, ser, né, sim. é muito Esse é um forte contexto, isso, né, da oração do povo também, esse é um né, pastor? contexto onde nós devemos individualmente e coletivamente, né, nos arrepender, buscar a Deus, ver o que está errado, e tem muitas coisas erradas, né, tanto É, individualmente quanto coletivamente, e buscar a Deus, né? individualmente e coletivamente, Ai, que a buscar gente grave suplicar isso, marque essa misericórdia. página, Sim, né, e lembre todos sim, os dias as nossas sim, orações, né? E pastor, falando de oração, a gente está falando de tipos de oração aqui, né? sim, Durante o mês de março tem oração de intercessão, de súplica, de clamor, vários tipos, né? E eu sim. queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho mais sobre essa oração do povo. Que tipo de oração que é essa? Lídia, eu também eu fiquei quebrando um pouco a cabeça para tentar, né? Entender qual, A porque pergunta é simples e é boa, né? Mas eu não sei se eu espero que a resposta seja razoável, né? Essa seria, eu creio que uma forma de classificar essa oração aqui, né? De Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Primeiro, eu creio que é uma oração, certamente, uma oração coletiva, né? Aham. Existem orações individuais, então quando você está orando, né, é você que está orando ali, você quando está antes de dormir, você dobra o joelho e agradece, então oração individual. Existem orações, às vezes, que nós fazemos, né, ali no templo, né? Ou Uhum. então, às vezes, em qualquer outro lugar, né? Você está com uns 5 amigos, amigas ali, e todo mundo orando ao mesmo tempo. Essa seria uma oração coletiva. Então, eu creio que uma forma de classificar essa oração aqui de Neemias 4:9 é que ela é uma oração coletiva. Agora, tentando qualificar um pouquinho essa oração, que tipo de oração coletiva é essa oração? É uma oração, e aí está claro no texto, por proteção, né? Aham. Por proteção, por livramento. Então, em primeiro lugar, primeiro adjetivo, né, dessa oração é uma oração coletiva. Segundo lugar, é uma oração por proteção, né? Proteção de Deus em relação aos inimigos externos, os vários povos que queriam impedir a reconstrução das muralhas e a reconstrução da cidade. E que tipo de oração coletiva é essa? É uma oração por proteção, né? Agora, existem vários outros tipos, né? Vocês estão trabalhando cada dia. Sim. É também, de alguma forma, uma oração por livramento dos inimigos, Boa. o desânimo interno, as ameaças externas. Talvez esteja ali implícita também arrependimento. Então, Boa. se existe algum É. pecado, arrependimento, quebrantamento, confissão, restauração, né? Enfim, vocês vão falar de oração, já falaram de oração de louvor, adoração, Sim. né? Mas essa oração especificamente, eu colocaria esses dois adjetivos. É uma oração coletiva e é uma oração por proteção. E essa oração foi atendida, né, pastor? Sim, sim, né? Deus tem compromisso com Ele mesmo. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com as suas promessas, né? E Deus tem sempre o remanescente fiel. E aqui, especificamente, a oração foi atendida porque houve a reconstrução da cidade e houve a reconstrução das muralhas, houve o livramento dos inimigos externos, né? Os intentos dos inimigos externos não tiveram sucesso, e também vitória sobre o inimigo interno, que era o desânimo, né? Sim, Então, olha em só. meio ao desânimo, em meio aos ataques, em meio às ameaças, houve a oração, e pela graça e misericórdia de Deus, a oração foi respondida. Ô, pastor, e tem muita coisa que o senhor já falou que dá para a gente aprender com essa oração de Neemias, a oração do povo, né, naquele tempo, que a gente pode trazer para a gente hoje. Tem mais coisas aí que a gente pode trazer hoje? Sim, Lídia, coisas que nós podemos, né, trazer para os nossos dias, né? Esse vai ser sempre um desafio, né, seu, meu, quem está nos ouvindo, de todo mundo, dos pastores, né, que depois de ler o texto, depois de compreender o que o texto quer dizer, né, fazer as aplicações. Não é fácil, Não, não é tão fácil assim fazer as não é. aplicações, né? Então, porque às vezes nós deixamos de aplicar. Esse é um erro, e às vezes nós aplicamos errado. Qualquer um pode cometer, obviamente, isso. Então, eu anotei alguns princípios aqui, né? Que tipo de lições
esse texto poderia nos dar. Então, primeiro, né, o primeiro princípio, eu acho que eu já comecei a falar. Nós devemos ter cuidado e devemos ser sábios em aplicar os textos bíblicos para a nossa época. E, basicamente, nós erramos de duas formas. Em primeiro lugar, às vezes você lê o texto e fala assim, ó, esse texto só vale para aquela época, não tem nada a ver conosco. Absolutamente nada a ver conosco. Esse seria um erro. Um outro erro, esse primeiro erro tem que ficar claro, né? É você achar que o que está escrito ali não tem nenhum tipo de valor para a gente hoje. Né? O outro erro é achar que dá para fazer, ler o texto, entender o texto. Estou partindo do princípio que a pessoa está entendendo, né? Porque às vezes eu posso não entender e já fazer aplicação, aí é mais errado. Mas é ler o texto, entender o texto e fazer uma aplicação sem fazer as considerações necessárias tanto do texto quanto do lugar para onde você vai aplicar agora. Né? É fazer uma aplicação direta. Né? Então você pega lá um texto bíblico e olha para a nossa época e não faz considerações, não toma cuidado e já, ó, assim como aconteceu agora, se você fizer isso, vai acontecer assim. E necessariamente não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E você garante, né? Olha, está aqui escrito e está garantido. Se você fizer, vai acontecer. Né? Então, basta ter fé, né? Às vezes, tem alguns cânticos, enfim, né? Que podem transmitir, às vezes, esse tipo de ideia. E sermões, os pastores podem errar nisso daí, né? Infelizmente. E então, às vezes, você fala, assim como o povo teve fé e o mar se abriu, quando você também tiver fé, o mar vai se abrir. Não, é tão necessariamente. Difícil, né, humanamente, se quando Deus você tá quiser fazer, ele vai fazer. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é dizer, ó, fazer afirmações indevidas, usando a Bíblia, né, como base para isso. E é tão então, tênue a linha aí para errar, né, pastor? Deus pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser abrir o mar de novo, ele abre do jeito que ele quiser. A grande questão não é essa. Ninguém está falando, está duvidando do poder de Deus. Pelo contrário. A questão é se o fato de que o povo atravessou, né, o mar dá base para que eu, quando estiver, de repente, fugindo de algum inimigo, fale assim, olha, se eu agir com fé, também o mar vai se abrir. Ué, se Deus quiser, sim. Mas eu creio que o texto não está ensinando exatamente isso. Ok? Então, primeiro princípio, não caia no erro de achar que o texto não quer dizer nada para você. Segundo princípio, não caia no erro também de achar que porque aconteceu daquele jeito, vai acontecer necessariamente assim. Nossa, isso não é necessariamente desse jeito. Né? Um terceiro princípio, aí eu creio que o texto está ensinando claramente. Esse texto nos ensina que nós devemos orar porque nós dependemos de Deus. Isso. O povo daquela época dependia de Deus, ele orou. O povo de qualquer época depende de Deus, então nós devemos orar. Isso o texto está ensinando, claramente, em qualquer contexto, em todo contexto. Um quarto princípio, eu creio que nós aprendemos nesse texto que as adversidades, elas são o contexto para a nossa oração. Boa. O contexto para a gente se aproximar de Deus e não para a gente se afastar de Deus. Isso o texto também ensina. No meio de adversidade externa e interna, o que o povo fez? Orou. Em qualquer situação, nós devemos orar. Nas adversidades, nós devemos orar. Isso o texto está ensinando. Isso é atemporal. Antes de Neemias, isso já acontecia. Na época de Neemias, já acontecia. Em todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e até hoje, no século XXI, contextos de adversidade são contextos onde nós devemos orar a Deus. Na verdade, todo contexto, né? Sim. Na obediência, nós devemos dar graças a Deus. Na desobediência, nós devemos pedir perdão a Deus. Com fartura, nós devemos agradecer a Deus. Com escassez, nós devemos suplicar a ajuda de Deus. Tudo é contexto para oração, das mais diversas que vocês estão estudando todos os dias. Sim. Né? Mas aqui, especificamente na adversidade, devemos buscar a Deus. Isso o texto está ensinando, claramente. Um quinto princípio, lembrar que Deus tem compromisso com a sua palavra e com as suas promessas. Então, quando eu busco conhecer a sua palavra e as suas promessas, eu vou estar em sintonia com a vontade de Deus. Em orar em sintonia com a vontade de Deus, né, é orar sabendo que Deus vai responder positivamente no tempo dele. No tempo dele. Né? Então, tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus vai ser atendido, né? No tempo dele. No tempo dele. Boa. Então, esses são alguns princípios, Lídia, né, que eu poderia citar só mais dois. Nós devemos orar individualmente e coletivamente, né? E também, por fim, nós devemos orar por proteção contra os nossos inimigos,
sabendo que Deus é o nosso protetor. Isso eles fizeram, isso nós devemos fazer em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura. Nós temos inimigos, né? Quem diz que não tem inimigo não está falando verdade. É verdade. A Bíblia diz que nós temos inimigos, né? E nós sabemos pela experiência que nós temos inimigos, né? Às vezes da boca para fora a gente fala, mas as nossas atitudes revelam que nós temos inimigos. E a Bíblia deixa bem claro que nós temos 3 grandes inimigos, né? O mundo, que jaz no maligno, né? A carne, que é uma expressão que diz respeito à nossa natureza, à nossa inclinação ainda para o pecado. Claro que o cristão não é mais escravo do pecado, mas ele ainda luta contra os resquícios dessa inclinação, né, na sua natureza ainda. Então, o mundo, a carne e o diabo são nossos inimigos, né? E às vezes nações, às vezes grupos de pessoas, elas sendo escravas do diabo, elas são inimigas do povo de Deus. E aí tem aquela, né, o versículo desafiante que diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, né? Exatamente. Que isso só é possível pela graça de Deus. Então nós temos inimigos, né? Até hoje, obviamente, né, às vezes o Estado pode ser um inimigo da igreja, do povo de Deus, né? Às vezes outras nações podem ser inimigos do povo de Deus. Às vezes alguns grupos, né? Existem vários grupos na história que se mostraram claramente inimigos do povo de Deus. No meio dessas lutas contra os inimigos, internos e externos, nós devemos orar a Deus por proteção, né? Por proteção, por livramento, por fé, né? Por firmeza em Deus. É verdade. Pastor, o quarto e quinto ponto, eu queria... Qual foi o quarto? Repete o quarto para mim, por O favor. quarto ponto foi: as adversidades são contexto para nós buscarmos a Deus. Isso, né? É verdade. E não para nos afastarmos dele. Né? Na verdade, não existe contexto para a gente se afastar de Deus. Né? Mas aqui, especificamente, as adversidades são contexto para a gente buscar a Deus. E como é interessante que ele nos atrai, ele nos leva a orar, né? E tem outro ponto também que o senhor falou do tempo, né? No tempo que Deus quiser, ele faz. Eu fiquei comparando a história desse povo que estava reconstruindo os muros com o povo no deserto, que levou 40 anos, que era para levar 40 dias no deserto. E como Deus usou esse tempo para renovar a mente deles, né? Esse mente de escravidão. Por exemplo, Lídia, um paralelo que a gente pode fazer com muito cuidado é o seguinte. Agora sou eu que estou te entrevistando, viu? Meu Deus, não sei o que é isso. Por exemplo, você, Lídia, né? É uma brincadeira, mas é sério. Você, Lídia, você sabe até quando vai durar essa pandemia? Não tem como saber. 1 mês, 2 meses? Não tem como saber. Eu também não sei. Não. A gente não sabe. Ninguém aqui sabe. Como eu gostaria que fosse breve. A gente gostaria que, por exemplo... Tá tipo a volta de Jesus, né? A gente realmente não tem certeza. Eu tenho certeza que ele virá. Tem certeza que ele virá. E a não... pandemia nem tem certeza se vai acabar, né? Talvez não, certeza. Você tem certeza? Não. Quer dizer, a gente não sabe. Dá para ter certeza assim, vai acabar um dia. Será? Não, quando Cristo voltar, com certeza. Ah, tá. Né, entendeu? Um dia vai. Um dia vai. Nesse sentido. Essa mensagem é outra coisa. Vai. Um dia não vai. Não dá para ganhar do pastor. Não. Só o Inter ganha do Flamengo. Para ganhar do pastor Nilson, fica difícil. Mas, assim, eu não sei. Você não sabe. Ninguém em casa sabe se vai durar. A gente sabe que provavelmente não vão ser só essas 2 semanas. Infelizmente. Eu queria estar muito errado. Eu também. Como eu queria estar errado. Mas a gente sabe que não vão ser só essas 2 semanas. Agora, vai passar todo o mês de abril? Não sei. Vai passar todo o mês de maio? Eu não queria, mas é possível. Então nós não sabemos, ninguém aqui sabe, até quando vai durar essa pandemia. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa atitude em relação a esse período que pode se manter, melhorar ou piorar, né? Por exemplo, a fome não chegou na sua vida nem na minha. Graças a Deus, né? E se chegar, graças a Deus também. Sim, mas qual vai ser a nossa atitude? Pois é. Né? Qual vai ser a nossa atitude frente a isso, né? Então, eu creio que... Hoje de manhã eu estava pensando nisso, se acabasse toda a comida, se acabasse, né? Então, a gente tem que... Né, que loucura. Quando a gente observa dificuldades, enfrentamentos, né, extremamente tensos que o povo de Deus enfrentou, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, e às vezes a gente tenta trazer, né, para os nossos dias, né? Aí a gente começa a experimentar um pouquinho mais os ensinos dos textos com um colorido diferente. Né?
Hoje a gente está Imagina tranquilo, cair maná né? do céu hoje, se acabasse toda a comida, pastor. Sim, enfim, tem várias né, aproximações e contrastes que a gente poderia fazer. Mas essa questão do esperar no momento de dificuldade, né? E é tão Será que vai difícil. ser igual ao ano passado? Será que vai ser melhor do que o ano passado? Será que vai ser pior do que o ano passado? Nós não sabemos, né? Mas uma coisa que nós devemos lembrar, nós devemos lembrar uns aos outros, né? É que nós devemos clamar a Deus, suplicar misericórdia, perdão, né? A proteção de Deus na nossa vida, né? Na nossa vida individualmente e coletivamente, nesse contexto de dificuldade. O pastor, é muito interessante, que parece um segundo chamado, né? Sabe que no cinema, quando está entrando, dá o primeiro toque, aí dá o segundo toque e vai entrar mesmo? Sim, essa Parece eu creio. que eu não Essa sei, eu mas creio que é uma não é? questão interessante de levantar assim, né? Como se o ano de 2020 fosse um primeiro chamado. Não é? Essa é uma possível aproximação, que com cuidado a gente pode fazer, né? Sim. Um primeiro toque. Parece que não houve muito, né? Falando de forma geral, Sim. né? Que Parece foi que a turma não claramente, caiu, a ficha não caiu muito. Talvez esse seja um segundo toque. Né? Porque o vírus ficou mais Gente, forte. vamos despertar aí, Né? tanto na questão para os cristãos, quanto para os não cristãos. Né? Eu creio que é possível pensar com cuidado. E pastor, olha que coisa interessante com a história de Neemias. O vírus interno ficou mais forte, porque ninguém tem controle, ele modifica e é uma coisa que pega no corpo do lado interno, e fora as brigas, as lutas, começaram também, né? Os inimigos, né? Olha que interessante. Né? A tendência, às vezes, de nós cristãos, inclusive nas nossas súplicas, né? Misturarmos a palavra de Deus com as nossas tendências, né? Filosóficas ou políticas, enfim. Né? É verdade. É claro que esse assunto, né, aí duraria mais horas e horas e horas, né? Mas existe o perigo, né? Independente do lado que a pessoa estiver. Exatamente. A pessoa confunde a sua opinião sobre o quadro como sendo a verdade absoluta, né? Sabendo que a Bíblia é desafiante para qualquer tendência. A Bíblia não vai fechar com nenhum tipo, pelo contrário, a Bíblia vai denunciar a idolatria política nossa, seja de que lado estiver, né? Então, eu creio que no nosso contexto hoje, existem muitos desafios. Aí, falando especificamente para nós cristãos, eu vou começar por mim, né? Até que ponto realmente é importante eu sempre dar a minha opinião, sendo que às vezes é só minha opinião, baseado no quê? Verdade. Normalmente, às vezes, não é nas Escrituras. É só no ódio ou no amor idólatra que eu tenho por esse ou por esse programa. É verdade. Né? E eu influencio negativamente pessoas, às vezes pensando desse jeito. Exatamente. Né? Então, as opiniões que eu tenho sobre a vacina, as opiniões que eu tenho sobre X ou Y, as opiniões que eu tenho sobre aquilo ou aquilo outro, elas são baseadas em, às vezes, num artigo que eu li de WhatsApp. E às vezes eu misturo um pouquinho com a Bíblia e solto para as pessoas. Né? Então, eu estou falando isso para mim, né? E para todos nós. Então, é um momento assim de calma. Respira, né? Dá uma respirada. Não vamos... Né? Será que a gente vai repetir exatamente o que aconteceu em 2020 nessas brigas? Não dá para agora a gente tentar, né? Tentar parar um pouquinho e falar, gente, calma um pouco. Né? Se voltar, a gente tem uma tradição aí, né? A tradição bíblica, a tradição reformada, né? Que parece que vai num outro sentido. Né? Vamos ser mais prudentes um pouquinho nas opiniões. Eu falo de novo, falando para mim mesmo. Né? E, né, qual deve ser a postura do cristão em relação à ciência e às distorções que podem ocorrer. Mas o valor que a ciência também tem. Sim. Né? Qual deve ser a nossa postura? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Sim. E fico até de sugestão para vocês falarem aí. A posição do cristão em relação ao Estado. Posição bíblica. Boa. Bíblica e depois histórica em relação ao Estado nos momentos de tensão política. Boa, nos momentos de tensão social. Né? Muito bom. Qual deve ser? A gente não está num vácuo. Tem as escrituras e tem toda uma história. Tem 20 séculos, quer dizer, até mais do que isso, né? Porque a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai para o Novo Testamento e depois da história pós-Novo Testamento. Qual deve ser? Isso vai influenciar... deixa eu terminar a frase, né? Eu começo e não termino. Qual deve ser a nossa postura em relação, né, à ciência? As distorções e também os aspectos positivos. Em relação à política, em relação ao Estado, os limites do Estado, né? E aí você vê exageros de um lado para o outro, né?
pessoas pregando a desobediência civil. Será que é o momento agora? E pessoas se dobrando totalmente e deixando o Estado, de repente, influenciar, inclusive, se o povo pode ficar sentado ou em pé no culto. Sabe? Então tem vários assuntos assim. E tudo isso, aí voltando para o tema, né? Eu fiz uma digressão voltando. Tudo isso vai influenciar na nossa oração. Boa, pastor. Porque quanto mais eu tiver noção de dependência de Deus, a minha oração vai no sentido. Quanto a minha oração não expressar dependência de Deus, e eu quero informar a Deus, deixando bem claro quem que ele deve defender e quem que ele deve punir, e aí a oração vai no outro sentido, né? E o povo aqui, ele expressava na sua oração dependência em relação a Deus. Perfeito, perfeito. E era isso que eu ia falar, que um alerta muito importante que o senhor colocou aqui para a gente orar e vigiar, né? Sim. E são os dois guardas, orar e vigiar, para a gente não ter essas tendências de quedas internas, até de colocar uma opinião. Muito bem colocado, pastor. E também de orar, de clamar ao Senhor, essa noção de cuidar dos inimigos, da vigilância, né, pastor? Como é Sim. importante vigiar para que não caia, né, nesses momentos. Sim. A Bíblia fala, né? E eu creio que na oração também, na oração de Neemias, você tem isso, né? Secundariamente, né? Primeiro que existe a ordem, né? Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração e o vigiar, né? Eles devem fazer parte da nossa vida, né? E que Deus tenha misericórdia de nós e desperte isso em nós, tanto a oração quanto a questão de vigiar. E por que a gente deve fazer isso? Primeiro, porque é uma ordem bíblica. É a Bíblia que nos ensina a que o fato, né, a verdade de que nós devemos orar e vigiar. Também porque vigiar expressa prudência, né? Então, se eu não quero ser imprudente, eu devo ser prudente. E o que sinaliza prudência na minha vida? Oração e o vigiar, né? Quando eu vigio, eu estou expressando prudência. Por que eu devo vigiar e orar? Porque eu devo ter consciência de que eu tenho inimigos internos e externos. E quando eu não oro nem vigio, eu me deixo aberto aos ataques. E aí fica mais fácil para os inimigos, né? Esses ataques em relação à minha vida individual e à vida do povo de Deus coletivamente. Então eu devo orar e vigiar porque, primeiro, eu tenho inimigos. E quando eu não oro e não vigio, eu me deixo aberto aos ataques dos meus inimigos. E por fim, por que eu devo orar e vigiar? Por que eu devo vigiar? É porque orar é a melhor forma de vigiar. Uma pessoa que está orando, ela está mostrando na prática, né, de maneira concreta, que ela está vigiando. Então, essas são algumas afirmações que nós podemos fazer sobre essa verdade bíblica que ensina que o povo de Deus deve orar e vigiar. Muito bom, pastor. Eu separei aqui, o senhor estava falando dessa questão de não cair a tentação, né? Às vezes de fazer um comentário, da nossa postura, enfim, da nossa reação a tudo isso que está acontecendo, seja interno, seja externo. E eu tirei um trechinho do livro do Spurgeon que fala que nós também fomos avisados. Nosso Senhor disse a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Portanto, ele em sua palavra, né, ele disse que há um grande e terrível maligno que busca nos destruir. Ele falou: vocês não foram deixados num paraíso de tolos para sonhar que estão protegidos das provações e imaginar que não estão sujeitos à tentação. Sim. Olha que loucura, né? Que interessante essa parte que a gente tem que realmente vigiar. E aqui, no versículo, pastor, fala de dia e de noite, né? Sim. Como a gente esquece disso, a ideia né? de constância, né? Isso. A ideia de permanência, né? A ideia de que é uma atividade que você não faz uma vez no dia, mas várias vezes no dia. Várias vezes no dia, você deve orar e expressar vigilância. E nós expressamos vigilância principalmente chorando, né? De olho aberto, de olho fechado, sentado, ajoelhado, de pé, andando, correndo, né? Nós devemos orar, porque isso expressa a dependência de Deus. E esse contexto que nós estamos passando, né? Ele vai mostrando para a gente cada vez mais como nós somos pequenos, como nós somos frágeis em todos os sentidos, né? Questão do emprego, do desemprego, enfim. Nós precisamos de Deus. É verdade, demais, pastor, demais. Sim. E falando em Deus, qual que foi o significado da oração, a resposta de Deus para eles, pastor? O significado da resposta de Deus para eles? Quer dizer, aí
a gente poderia falar muitas coisas, né? Mas sendo bem breve, o significado da resposta de Deus à oração dele significa que realmente tem algo a ver com o que eu já tinha falado, Uhum. que Deus tem compromisso com a sua palavra, É que ele eu já cumpre dei a sua palavra. spoiler, né, antes. Deus, não, mas isso daí já é tranquilo. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com as suas promessas, né? Ele cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas e ele protege o seu povo, né? Ele sempre vai proteger o seu povo, ele sempre vai guardar o seu povo. Essa proteção tem a ver, inclusive, está relacionada com o cuidado que Deus tem para com o seu povo, e quando Deus tiver que disciplinar o seu povo, ele vai fazer isso. Quando Deus tiver que, né, moldar o seu povo, ele sempre vai fazer isso, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas em todos os momentos fáceis, difíceis, alegres, tristes, Deus está sempre mostrando e demonstrando o seu cuidado com o seu povo. Então, quando Deus responde a oração para o seu povo, o que ele está demonstrando? Cuidado, né? Carinho, amor, proteção paternal de um pai que não abandona os seus filhos. Nossa, que coisa linda, pastor. Pastor, eu vou só ler um pouquinho aqui, que tem várias pessoas participando. Quero dar bom dia para Rejane Arones. Nossa, dona Rejane, da minha antiga igreja, que bênção tê-la aqui. Para Delva Souza, bom dia, pastor Nilson, a Denilda também, a Rosânia falou, peço oração pela minha cidade, Goiânia, que estamos em lockdown desde o começo de março, UTIs lotados, olha que tristeza, empresas falidas e a população mais carente já passando necessidade básica, olha, vamos orar, né? A Angélica Brasil, vamos orar, Deus, olha, é muito bonito isso, gente, de ver. Se a gente clamar, né, pastor, já continua aqui, mas é que não resistir aqui, já começou com o pedido de oração, mexe com a gente, né? Sim. Porque eu gosto muito de orar e se a gente clamar, né, pastor, imagina se todo o povo de Deus clamasse em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, eu creio que poderia acontecer algum mover de Deus aí, né? Sim. Nossa. É a nossa esperança, né? E lembrando de um pedido que uma irmã fez, eu não lembro o nome dela, de Goiânia, né? Goiânia. De pessoas, né, que estão passando por dificuldades, né? Provavelmente... Rosânia. Isso. Né? Então, o pedido da Rosânia, um abraço para a nossa irmã, assim como na cidade dela, né? A minha cidade lá em Itajubá, lá no sul de Minas também, provavelmente atua lá no Rio Grande do Sul, Teutônia, também enfim. tá, fase preta. Então, agora você imagina, aqui em São Paulo, enfim, difícil hoje você ver, claro que de repente tenha, né? Cidades que não estão apresentando essas características. Então, certamente, infelizmente, eu queria estar errado aqui de novo, mas certamente muitas pessoas vão passar dificuldades financeiras. Nossa, né? até arrepia. Algumas, de repente, passando inclusive fome, né? Desemprego já era uma realidade que foi intensificada no ano de 2020 e agora, com certeza, essa intensificação vai se aprofundar ainda mais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é mais uma oportunidade, né? O reverendo Arival que deixa isso claro, é mais uma oportunidade da gente demonstrar amor a Deus, amor ao próximo de forma prática, né? Então, a campanha das cestas básicas, né? Ajuda. Esse é o momento para a gente fazer, né? Para a gente usar o Pix, né? Ajudando os irmãos, né? R$50 ali, R$100 ali, R$200 ali, R$500 ali. Os irmãos que têm mais, né? A Bíblia ensina. Calvino, né? Deixava isso claro também lá no século XVI. E todos os servos e servas de Deus que escreveram sobre isso, né? Como que eu devo entender a questão do dinheiro? Alguns tendo mais, outros tendo menos, né? Não é recorrer a uma filosofia demoníaca como o marxismo, não é isso. E nem ser um capitalista idólatra, né? Como todos nós temos talvez a tendência de ser. Não é nenhuma coisa nem outra, absolutamente. É ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, aqueles que têm menos, eles não devem murmurar, devem expressar dependência de Deus, contentamento e aceitar a ajuda daqueles que têm mais. E aqueles que têm mais devem demonstrar amor a Deus e amor cristão, ajudando aqueles que têm menos, né? Então, numa sociedade, né, num grupo de pessoas guiados pela ética cristã, como que deve ser a circulação de bens? Não deixando que nenhuma pessoa passe fome, necessidade e desemprego. Então, e essa é uma função daqueles que têm mais dinheiro, né? Essa é uma obrigação dentro da ética cristã daqueles que têm mais dinheiro. E sempre você, Lídia,
você sempre tem mais em relação a algumas pessoas e Isso, sempre tem menos em relação a outras, né? Sempre é assim. É Então, verdade. sempre eu vou poder ajudar alguma pessoa que tem menos e sempre tem uma pessoa que tem mais que pode me ajudar também. É E é o verdade. Espírito Santo, na palavra de Deus, guiado por uma ética cristã, né, que vai fazer com que tudo isso ocorra de uma maneira que Deus seja glorificado e que as pessoas menos favorecidas sejam atendidas. Graças a Deus por essa mensagem, pastor. Graças a Deus. E que possamos realmente fazer diferença, né? Isso me lembrou aquela passagem que Cristo falou que você foi me visitar, né? E perguntaram, mas quando que eu te visitei na prisão? Ou quando eu te visitei quando estava doente, né? Quando você fez ao meu próximo, quando você fez ao próximo, você fez a mim, a um dos meus, os pequeninos. Exatamente. Enfim. É muito bonito. Como é bom, pastor. Obrigada por ter falado isso. E eu quero continuar aqui. A Márcia falou, devemos nesse momento vivermos os versículos de 2 Crônicas 7:14. Olha só que legal. A Josiane falou, bom dia, Lídia, reverendo Nilson, é uma bênção para ensinar, Deus abençoe, amém. A Jovita também falou, bom dia, irmãos em Cristo, bom dia, pastor Nilson, graça e paz. A Wanda está sempre com a gente, falou, bom dia, Lídia, pastor Nilson, bom dia, Wanda. A Ruth Sobrinho também falou que só muita comunhão com tantas mortes de irmãos queridos, né? Sim. É hora de se unir, né, gente? Sempre é hora de se unir, né? Sempre é hora de... Mas esse é um contexto onde pede-se, né? Porque existe sofrimento humano, né? Boa. Existe um sofrimento humano envolvido. Mais atenção. Já é um momento para a gente rever muitas coisas que a gente pensa, que a gente fala, né? Porque quando... Isso. E infelizmente algumas pessoas, né? Elas, infelizmente... Quando eu digo algumas pessoas, assim, todos nós temos essa tendência ao erro. Enquanto não chega o sofrimento na nossa casa, a gente não entende, não sabe. A gente fala um tantão de coisa e sem ter a certeza de que a gente está ofendendo pessoas. Né? A gente faz, inclusive, piadas, faz brincadeirinhas, mas aí a gente começa, a ficha às vezes cai, porque às vezes, né, a minha cabeça é dura, o meu coração é duro, né? Só quando o sofrimento chega na minha casa. É verdade. Né? Aí a gente, é sério. Mas será que não dá para perceber que é sério do jeito que está? Né? Pois é. Do jeito que está. É uma situação muito séria. Né? Penso, no meio dessa coisa da politicagem, tudo isso, tá? Tira isso. Continua sendo uma situação séria. Né? Então existem vários desafios. Nós não damos conta de resolver todos esses desafios. Os nossos discursos não conseguem resolver todos esses desafios, assim como Neemias não conseguia. Neemias e o povo de Deus não conseguiam por eles mesmos resolverem os problemas que eles tinham. Nem os externos, nem os internos. Nenhum de nós consegue resolver os problemas que nós estamos passando por nós mesmos. Nenhum discurso político vai dar conta disso. É somente Deus. E como que a gente resolve isso? Sabendo que a gente não resolve, então a gente recorre para o único que resolve. Daí a importância da oração. Nossa, que bênção. Pastor, é um sonho, um desejo, faço até uma oração, assim, que Deus atenda, que assim como Ele está te dando esse discernimento, que Ele possa colocar nos nossos corações, né, a partir de nós e de muitas pessoas no Brasil e no mundo, para ter essa consciência que é hora de vigiar, de orar, né, e é hora de clamar ao Senhor, né. Eu espero que realmente... A gente fez aí a conferência de avivamento, através de uma pessoa pode vir avivamento, né? O que Deus faz, né? Que seja um momento que realmente seja o momento do povo se voltar para Deus, né? É muito bom ouvir isso, ouvir o Senhor falando, né? Deus falando através do Senhor com essas coisas tão importantes, de sabedoria, discernimento. Estava estudando ontem, estava pedindo sabedoria para Deus e eu vi que eu tinha que pedir discernimento também, que é o pensamento correto, que resulta numa vida correta. E agora é cuidado, né, pastor? Desde a forma que a gente age com o irmão, de ver se ele está passando fome, com um comentário no Twitter, com uma série de coisas que dá para ter cuidado, né? Então que realmente Deus nos desperte, assim como... Infelizmente a gente erra. Né? Mas erra muito. A gente erra, mas assim, errou, eu pedir sei perdão, disso. a gente pede perdão e vamos, né, orar, dependendo da graça e da misericórdia de Deus, porque a gente depende totalmente de Deus. Exatamente. Alguns vão entender isso mais rápido e é pela graça, né, pelos méritos deles. Outros vão aprender só quando sofrerem mais e também, né, todos nós estamos sujeitos a todos esses erros, mas o que o texto fala para a gente, né, da gente expressar a nossa dependência em relação a Deus. A gente precisa de Deus. Né? A gente precisa de Cristo. Cristo é aquele que resolve absolutamente tudo o que a gente precisa. É verdade, é verdade.
Vamos lá, Ruth Sobrinha, Jovita, Josiane, aqui em Roma. Josiane, querida, está sempre com a gente em Roma. Entramos hoje em lockdown também. Isso, a Esses- Itália está a numa situação Itália bem difícil. Tá. Caraca, gente, está muito sério o negócio. A Delva, a Lúcia Dias, a Ivonete, a Rita, bom dia, povo de Deus, a Ana Maria também, a Márcia Andrade, a Elisângela, a Dani. Falou, é de Divinópolis, Minas Gerais. Também estão em lockdown, Minas Gerais. Pastor, é a tua terra, não é? Divinópolis é um pouquinho mais longe, eu sou do sul, Divinópolis é um pouquinho mais acima, mas é tudo, Também se tá é em mineiro, é lockdown gente lá. boa. Meu Deus do céu, Dani. Oremos a quem tem maior poder aquisitivo, a doar aos necessitados. Amém. Rogério Valadares está com a gente também. Bom dia, Rogério, sempre com a gente. A Eliana falou, a paz do Senhor, irmãos de Jesus, moram em Brasilândia, município de Oliveira, Minas Gerais. Glória a Deus, temos que ser solidários. Estamos todos no mesmo barco, que o piloto é o Senhor Jesus. É muito bom, né? É muito, muito, muito tenso, né? Muito boa a Sim, participação de você, muito sim, tenso isso tudo sim. que está acontecendo, né, pastor? Sim. Pastor, o que a gente pode aplicar hoje em relação... a gente já falou um monte disso, né? Sim, já fizemos algumas aplicações, né? Mas tem alguma coisa que a gente não falou que dá para aplicar mais? Lídia, assim, nesse texto não existe uma Nosso tempo. dificuldade em entender, né? A dificuldade desse texto não é na questão da interpretação. A oração, né? Eu acho que C.S. Lewis que dizia isso, né? É fácil falar de oração, né? A grande dificuldade é que nós não somos bons em orar, né? Nós temos dificuldade, às vezes, na oração. Alguém pode achar isso estranho, não, mas eu oro todo dia. Não, estou falando das orações que nós fazemos todos os dias, né? E estou falando assim, nós não temos sempre deleite na oração. Né? Às vezes a gente tem até alguns momentos, algumas crises que nós temos, e a gente ora. E depois melhora, a gente abandona, a gente deixa a vida de oração em segundo plano, em terceiro plano, né? De novo, então voltando para o texto. O texto, ele nos ensina a que num momento de dificuldade, nós devemos buscar a face de Deus. Nós devemos rever a nossa vida, né? Foi assim ali no contexto de Neemias, contexto específico da reconstrução da cidade e na construção da muralha, né? O nosso contexto tem outros desafios, mas a essência, né? A essência ali, o que nós podemos trazer do texto para nós hoje é que nós devemos buscar a Deus. Né? É verdade. E, de novo, é mais fácil eu estar aqui falando que nós devemos, né? Mas uma hora vai terminar o programa e eu vou fazer as minhas outras atividades. Como vai ser o meu dia de hoje, a minha semana? Como vai ser essa segunda metade do mês de março na minha vida, na sua vida de oração? Né? Então, oração é algo que realmente é fácil. É igual perdão, né? É fácil a gente falar de perdão. Devemos perdoar. Até que a gente encontre alguém que a gente tenha que perdoar. Aí esse é o grande teste. Exatamente. Esse é o grande teste, né? Exatamente. Então eu creio que uma aplicação que fica é esse incentivo, essa base para a nossa vida de oração. No meio desse contexto em que nós estamos, e que, de novo, provavelmente não vai ir até essas 2 semanas. Provavelmente, queria muito estar errado, mas deve se estender até quando eu não sei. Como resolver todas essas questões eu não sei. E quando eu não sei, eu devo recorrer àquele que sabe. Né? E quando eu sei, eu só sei porque ele me ajudou. Na sua isso palavra, que eu penso. Ele que deu usando discernimento, abriu a irmãos e mente. irmãs para me ensinar. Ou seja, sabendo ou não sabendo, eu dependo de Deus. Né? Em todos os momentos eu preciso de Deus. E esse é o momento onde a dependência de Deus ela está gritando. Né? Mas mesmo gritando, muitos não vão ouvir. Ou vão ouvir e vão falar, não, eu dependo de mim mesmo e deixa eu tomar conta da minha vida. Né? Nós somos incentivados a buscar a Deus. Amém. Buscar a Deus. Amém. Que coisa linda, pastor. Como Deus te usa. Eu fico impressionada. Olha só, pastor, eu queria pedir para o senhor, já agradecendo pelo senhor estar aqui, disponibilizar seu tempo de vir falar com a gente, e pedir para o senhor dar um geral de estudo e uma mensagem final para quem está assistindo. Sim. E hoje eu queria fazer diferente. Eu queria aproveitar que tem muitas pessoas assistindo a gente de vários lugares do Brasil e do mundo também. E eu queria pedir para o senhor se o senhor puder fazer uma oração para a gente Sim. no final. Eu queria só terminar com umas palavras que eu anotei aqui, né? Por favor. De tudo que nós falamos. Lembrar que somente em Jesus Cristo nós temos a real proteção. Amém. Né? Desculpa. Somente em Cristo nós temos
verdadeira proteção, tá? Com doença ou sem doença, com saúde ou ali no hospital. É só em Jesus Cristo que nós temos a real proteção, né? Cristo Jesus ele é o modelo perfeito da oração e também da vigilância. Ele é o modelo perfeito. Então, se eu quero aprender mais sobre oração, é com Cristo, e sobre vigilância é com Cristo, e sobre tudo mais que é bom é com Cristo, né? Mas uma outra aqui, uma terceira, são 4. Jesus Cristo, além de ser modelo de vida de oração e modelo de vigilância, ele é, em primeiro lugar, e isso é mais importante, ele é o nosso Redentor, né? Ele realmente é o nosso Redentor e ele é o nosso protetor contra os nossos inimigos internos e externos. Somente em Cristo nós temos real proteção contra os nossos piores inimigos, o mundo, a carne, o diabo e, de repente, outros grupos, né? Somente em Cristo nós temos a real e final proteção contra eles. E, por fim, Jesus Cristo, estamos falando de oração, né? Sim. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Ou seja, não existe vida de oração sem Jesus Cristo, né? Pode existir vida de outras coisas, de meditação. Então você acredita, você vai meditar pelas pedras ou com as pedras. Isso não é oração, isso é idolatria. Isso expressa religiosidade, uma religiosidade caída, né? Então orar ou rezar ou tentar se comunicar com os mortos, com as pedras, com a mãe natureza ou com qualquer outro ídolo, né? Tratar um político como sendo um ídolo, seja a tendência que for, né? Isso é outra coisa. Isso expressa religiosidade, né? A maneira como o brasileiro atualmente, de que lado for, ele lida com a política é religiosa, é idolátrica, né? Isso expressa religião falsa. A Bíblia fala da única religião verdadeira, que é o relacionamento reatado com o Pai na mediação do único reatador, que é Jesus Cristo. Então, oração é com Cristo, né? É em Cristo, é por Cristo, é mediante Jesus Cristo que nos coloca em comunhão com o Pai. Que perfeição. Queria só terminar com essas palavras aí. Claro, pastor, meu, que bênção. E o senhor falou, eu estava pensando aqui, ele está lá à destra do Pai intercedendo por nós. Exatamente. E Deus, quando olha, ele não vê a gente todo cheio de pecado, ele olha o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então, Deus nos enxerga através de Cristo também. Então, ele é realmente o único intermediador, né? Sim. Nossa, sim, que coisa sim. linda, pastor. Que bênção. Obrigada por essa mensagem tão forte, tão Amém, forte. Deus. Amém. E que possa ficar isso no nosso coração hoje, que Deus grave isso no nosso coração, a começar por mim, sabe? Porque a gente esquece muito fácil, né, pastor? Que nem o senhor falou, a gente sai aqui depois e já não vamos esquecer, gente. Vamos pedir a Deus para que Ele grave no nosso coração isso, para que a gente possa orar e vigiar todo o tempo. E agora, nesse tempo tão difícil, é tempo de orar e vigiar. E eu já vou pedir para o senhor, ore para a gente, pastor, Vamos por orar, favor, então. ou junte-se a nós agora. Vamos orar aí onde você está, em Roma, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Vamos orar agora, então, porque Deus falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus e sararei sua terra. Então, vamos orar agora, então, pastor, por favor. Oremos. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, pelo perdão e pela salvação que temos em Cristo. Amém. E nós suplicamos a Ti, ó Senhor, Tu és o único e verdadeiro Senhor, o Deus eterno, triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que é o Criador, o Deus que é o Redentor, o Deus de quem nós dependemos para absolutamente tudo. E nós suplicamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de Amém, nós. Deus. Perdoa-nos, ó Pai, os pecados que cometemos contra o Senhor, contra o próximo. Perdoa-nos os pecados conscientes e inconscientes. Tem misericórdia de nós. Não nos trate, ó Santo Deus, segundo nós merecemos, mas visita-nos, ó Pai, com a Tua graça. Dá-nos, ó Pai, aquilo que nós não merecemos. Restaura-nos, mostra-nos, ó Pai, aquilo que está errado com a nossa vida como indivíduos e o que está errado, ó Pai, com a nossa vida como igreja, ó Pai. Revela, ó Pai, a nós, opera arrependimento, opera quebrantamento, contrição, confissão de pecados ao Senhor, ó Pai, aqueles a quem nós ofendemos, ó Pai, e transforma, ó Pai, as nossas vidas. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Peço, ó Pai, que Tu estejas guardando, ó Pai, os irmãos e as irmãs que estão enfermos nos hospitais, em suas casas, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Pai, que estão entristecidos,
abatidos, desviados, aqueles, ó Pai, que estão desanimados, ó Pai. Ora, ó Pai, por cada um deles, ó Pai, a cada um de nós. Ora, ó Pai, para que nós, ó Pai, cada um de nós possamos também, ó Pai, ter coração solidário de amor a Ti e ao próximo, ajudando, ó Pai, aqueles que estão em necessidade. Peço, ó Pai, que Tu estejas quebrantando, ó Pai, a cada um de nós, operando, ó Pai, as transformações, ó Pai, em cada um de nós, ó Pai. Por favor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Transforma, ó Pai, a vida de cada um de nós, aqui no Brasil, na Itália, em todos os lugares do mundo, ó Pai. Oro pelos governantes, ó Pai, que eles possam sentir temor, ó Pai, em relação ao Senhor, que eles possam, ó Pai, ser despertados. A Tua palavra que nos ensina que nós devemos orar pelos governantes, e oramos, ó Pai, por eles, ó Pai. Tem misericórdia, desperta, e peço, ó Pai, que Tu estejas operando temor no coração deles, ó Pai, que se estiverem fazendo coisas erradas, que eles possam, ó Pai, se arrepender e temer ao Senhor, ó Pai. E se houver, ó Pai, rebeldia, ó Pai, que a Tua mão, ó Pai, pese na vida, ó Pai, de cada um, ó Pai, que de maneira alegre fique rebelde em relação ao Senhor, ó Pai. Que a Tua mão seja pesada, ó Pai, em relação a isso. E suplico, ó Pai, mais uma vez, em primeiro lugar, a Tua misericórdia, ó Pai, sobre cada um de nós. Tem misericórdia, ó Pai, essa é a nossa oração que nós fazemos, e confiados somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E oro também, ó Pai, pelo povo, ó Pai, que muitas vezes só coloca a culpa nos governantes, mas não é culpa dos governantes quando eu, ó Pai, como povo, faço coisas que não devo fazer. Nós sabemos que os governantes e os governados, todos nós, ó Pai, temos errado, temos pecado contra o Senhor, e nós suplicamos, ó Pai, perdão. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. E suspende, ó Pai, nós pedimos essa situação toda, ó Pai, mas antes, ó Pai, antes da suspensão, que nós possamos, ó Pai, ter uma vida diante do Senhor, uma vida, ó Pai, de arrependimento, uma vida diante do Senhor para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, ó Pai, temer mais o Senhor do que tudo, e que possamos, ó Pai, odiar o pecado mais do que nós odiamos esse vírus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Que oração. Obrigada, pastor. E, pastor, finalizamos a conversa sobre oração, e agora eu queria pedir para o senhor falar sobre a Escola Teológica Sã Doutrina, que já começou, mas também dá tempo de se inscrever ainda, pastor? Sim. A Escola Teológica Sã Doutrina, teve início das suas atividades na semana passada, na terça-feira. As aulas são toda terça e toda quinta. Estamos oferecendo o curso no formato EAD. Então, você que está aqui em São Paulo, fora de São Paulo, aqui no Brasil, fora do Brasil, você pode ser um aluno nosso, né? Ainda é possível fazer a sua inscrição, né? Você terá acesso às aulas da semana passada. Então, é um curso de 2 anos, R$100 a mensalidade, né? São, então, 24 mensalidades de R$100, e são 25 disciplinas, cobrindo todas as áreas da teologia bíblica, teologia sistemática, teologia reformada, e você será bem-vindo sendo um aluno nosso, tá? Se você ainda quiser, ainda há tempo de você fazer a sua inscrição. E Deus é muito abençoe. fácil, né? Tá aparecendo na sua tela aí, ppinheiros.org.br/ETSD. Então se inscreva lá. E, pastor, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado, Lídia. E Um continue abraço te a usando. todos. Deus abençoe. Amém, amém, amém. E agora a gente vai ver o que a Tainá Félix trouxe pra gente ficar mais ligadinho. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia. Olá para você que está em casa nos assistindo. Muito bom dia. Hoje eu quero falar de música, é isso mesmo. Calvário é o novo EP de Páscoa da banda Purples. Ele foi lançado no dia 12 de março. E sabe o que é interessante dessa composição, desse trabalho que eles fizeram? É que eles tratam de 5 composições que são cruciais para a Igreja de Cristo. E a melhor notícia, Lídia, e para você que está nos acompanhando, é que ele está disponível em todas as plataformas. Então você já pode aproveitar esse período que você vai estar em casa, né, fazendo seu home office, e poder colocar um sonzinho bem agradável ali para você trabalhar ali concentrado. Tainá Félix, para o Manhã IPP.
Obrigada, Tainá. Olha, que presentaço de Páscoa aí, novo EP, né? Gostoso aí para você curtir de Páscoa, né? Calvário, chamado Calvário. Muito bom, muito bom. Obrigada, Tainá. E vamos lá ver quem tá de aniversário hoje. Dá parabéns aos aniversariantes do dia. Feliz aniversário para Adriana Ferreira, para o Carlos Eduardo Cruz, o Francisco Marques, o Henrique Martins, a Hortência Daniel, a Leia Oliveira, o Ricardo de Mira Júnior, o Rodrigo Luiz, a Ruth Marcelino e o Samuel Teixeira. Que Deus abençoe você, que seja um dia comemorativo, comemore, agradeça o Senhor e louve, né, por esse ano que passou e o que está começando, e que seja uma bênção, que seja cheio, repleto de novidade de vida para você, que eu falei aqui, e para quem também está em casa, está de aniversário, e eu não falei, recebo também nosso abraço carinhoso, e que Deus abençoe seu dia, seu ano, e que sejam muitos para a glória de Deus. Gente, lembrando que o Manhã IPP, mesmo na pandemia, vai continuar ao vivo aqui, né? Vamos ter entrevistas online, né? Mas ao vivo, para você participar, orar com a gente nesse mês de março. Tem muito a falar ainda sobre oração. Temos muitos assuntos que vão falar ao seu coração, como hoje falou tremendamente ao meu. E eu espero você todos os dias, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Lembrando que a programação continua 24 horas. E eu tenho certeza que esses dias que você vai estar em casa, esse canal vai edificar muito a sua vida. Então aproveita e compartilha, manda para os seus amigos, manda para a sua lista de amigos quantas pessoas estão desejando, ansiando pela palavra de Deus, e esse canal está repleto dela. Então compartilhe o que o Senhor tem te dado. De graça recebei, de graças dai. Compartilha esse canal com seus conhecidos, seus amigos, seus familiares, seus amigos, tá bom? Até amanhã, eu espero por você e continue aí assistindo a IPP TV. Até amanhã!